A Assembleia Legislativa de Alagoas promulgou a lei que trata sobre a solicitação de exames laboratoriais para acompanhamento dietoterápico pelo nutricionista através dos planos de saúde no Estado. Para saber mais sobre o que trata essa lei, né, e como pode ser feita essa solicitação, a gente conversa ao vivo agora com o advogado Juliano Pessoa. O que é que muda claramente com essa questão da lei, com essa decisão? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Gilvan. Bom dia quem nos assiste. Veja só, Gilvan, a mudança é que, assim, existe uma prerrogativa, é importante a gente explicar, existe uma prerrogativa, de fato, desde 2003, por meio de uma resolução do Conselho Federal da categoria, que prevê a possibilidade do nutricionista solicitar esse tipo de exame laboratorial que tenha relação, naturalmente, com a sua atividade e com o que ele está ali trazendo de benefício para o paciente, ou seja, na questão nutricional. Além disso, a própria lei que regulamenta a categoria também prevê essa possibilidade. Então, ou seja, não há qualquer irregularidade em relação a essa solicitação de exame por parte da categoria. A grande discussão aí, eu diria, e eu penso que ainda não vai findar, mesmo com essa legislação estadual aqui em Alagoas, é que a Lei 9656, que é a lei geral que regulamenta todo esse mercado de planos de saúde no Brasil, Gilvan, não prevê o nutricionista como um profissional, vamos dizer assim, habilitado para esse tipo de solicitação. Então, essa é a grande argumentação e a grande discussão para as operadoras não cumprirem esse tipo de solicitação na prática. E, infelizmente, isso é uma verdade. Às vezes o nutricionista passa determinado exame para você e você chega no hospital e diz, olha, infelizmente não é aceito, você precisa pedir ao médico para fazê-lo, né? Infelizmente, é isso que acontece, né? Que acontecia. Agora pode acontecer ou não, Juliano? Só para a gente entender. Veja, eu penso que não será tão simples assim disso ter efetividade na prática. A lei é interessantíssima, eu acho que é uma valorização que se traz, inclusive, para a categoria, porque a previsão existe, a prerrogativa da solicitação existe. Por outro lado, Gilvan, se a gente for levar para o aspecto técnico-jurídico, vamos dizer assim, pode existir uma discussão. Eu vou trazer um exemplo aqui prático. Nós tivemos recentemente, este ano, inclusive, uma legislação do Rio de Janeiro que tentava modificar as formas de pagamento das operadoras de saúde no Estado. Dizia a lei que ela tinha que passar a receber o pagamento pelo boleto, pelo cartão de crédito e por Pix. E o STF declarou inconstitucional essa lei. Por quê? Tecnicamente falando, é competência privativa da União você legislar sobre questões de direito civil, comercial e políticas de seguro. Essa é a grande discussão que pode ser travada em relação à legislação local aqui no Estado. A lei existe, ela passou a ter validade, né? Foi promulgada pela Assembleia Local, mas eu acredito que tecnicamente, de repente, possa continuar existindo uma discussão, alguma operadora, de repente, se insurgindo, dizendo que, olha, eu não sou obrigada a cumprir essa lei do Estado de Alagoas, porque a lei federal que regulamenta todo o mercado no país não prevê essa possibilidade, por mais que a resolução do Conselho preveja. Então, ou seja, qual seria o caminho mais adequado, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico? Alterar a lei federal, né? Existe um projeto de lei já em trâmite na Câmara Federal, mas ainda um pouco distante, eu diria, de se concretizar e virar lei, ou seja, alterar essa lei geral. Essa é a discussão que a gente pode assistir de repente. O que é que preconiza na Agência Nacional de Saúde Suplementar? Qual é a situação hoje? Olha, a situação é a seguinte, a Lei 9656, como eu falei, o que é que ela prevê? Quem é que tem essa legitimidade, vamos chamar assim, para fazer essas solicitações? Os médicos e os dentistas. São esses profissionais que estão lá habilitados, vamos chamar assim, para poder fazer isso. Então, esse é o grande embate. A regulamentação da categoria da nutrição prevê a possibilidade de solicitação, é legítima essa solicitação, a lei que regulamenta a categoria também ratifica isso. Por outro lado, a lei que regulamenta o mercado de plano de saúde não traz a previsão desse profissional habilitado para isto. Aí surge a lei do Estado de Alagoas, ou seja, pode-se questionar que aqui tem lei e essa lei tem que ser cumprida. Tudo bem. Mas esse será o argumento certamente utilizado pelas operadoras. A lei nacional, a lei federal que regulamenta todo o mercado não me obriga a cumprir. Esse é o entendimento hoje e termina havendo uma resistência, Gilvan, na prática, por parte das operadoras. Alguns poucos estados criaram legislação específica, como o nosso agora, e essa resistência foi se perdendo ao longo do tempo, né, com a ajuda até dos próprios consumidores querendo fazer cumprir a lei local. Mas a gente precisa aguardar um pouquinho, vamos dizer assim, um cenário aqui na prática para verificar como é que isso se dará. Os planos podem cobrar mais caro por causa dessa decisão? Ou...
Ou é uma ilação? Desculpa, é apenas uma conjectura. Isso pode acontecer ou não? Não pode e nem deve, né? Porque assim, a solicitação que está sendo feita por parte do profissional está sendo embasada numa regulamentação da sua categoria, do Conselho Federal da sua categoria, da lei que regulamenta a sua categoria, que lhe dá essa possibilidade, amparado agora numa legislação local, aqui no estado de Alagoas, que foi promulgada e que prevê a possibilidade de solicitação desse tipo de exame. Então não há qualquer ônus que tem que ser colocado para o consumidor e muito menos para os profissionais por essa solicitação. O que pode haver, como nós falamos, é uma discussão fora da via administrativa e que de repente vai desaguar no Poder Judiciário, mas isso é outra questão que não caberá naturalmente aos profissionais e ao consumidor. O profissional vai querer cumprir naturalmente a sua prerrogativa e o que está previsto na legislação agora local, e o consumidor vai lá fazer a solicitação. Na prática, assistindo o cenário nacional, o que a gente vê é uma resistência, como sempre acontece, infelizmente, em todo e qualquer segmento que envolva a operadora de saúde, é uma resistência ainda de não se cumprir determinado mandamento. Além disso, Gilvan, acho que é importante a gente trazer aqui para os profissionais, aí no caso da nutrição, que a legislação ela reitera o que a regulamentação do Conselho já fala, de que mesmo que esse profissional vá solicitar, é sugestão quase que obrigatória, determinação na realidade, que ele justifique, ou seja, que junto com a solicitação de exame, esse profissional justifique a indispensabilidade, a real necessidade desses exames para o acompanhamento nutricional desse paciente. Então é importante fazer essa ressalva, porque não é só solicitar, como acontece com o profissional médico, por exemplo. Ele precisa solicitar e justificar a pertinência desses exames com aquele acompanhamento nutricional que ele está fazendo do seu paciente. Você está antevendo aí que essa quebra de braço vai continuar, deverá continuar, né? Caso você chegue com uma solicitação como essa, você pega da nutricionista e o seu plano de saúde nega, qual deve ser o procedimento? Como é que vai ser resolvido isso, hein? Essa pergunta é interessantíssima, veja, porque lá na ponta quem termina pagando a conta é o usuário, né? Exatamente. Que fica para cima e para baixo, desculpa a expressão, fica o tempo todinho sem saber exatamente qual decisão você tomar. Exatamente, Ivan. Porque o que é que acontece na prática hoje, nos estados que já tiveram esse tipo de movimento que está tendo aqui agora? O nutricionista faz a solicitação, você está sendo acompanhado por ele, o que é que você faria? Iria direto para um local, efetuar a realização dos exames. Quando você chegar lá e diz que não, o plano não cobre porque foi o nutricionista, aí você tem que marcar uma consulta com um profissional médico para validar, ou seja, para ratificar o que já foi solicitado. E muitas vezes, quando você vai ao nutricionista, acontece muitas vezes de ser encaminhado pelo próprio médico. Então, ou seja, esse decurso de tempo do paciente ficar de fato para um lado e para o outro pode trazer prejuízo para o próprio paciente, até do ponto de vista de saúde. Então, o que é que a gente recomenda? O paciente pode, de repente, entrar nesse movimento, né? Querer que a lei estadual que está trazendo essa validade do profissional fazer a solicitação seja cumprida. Ele pode buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor pedindo ajuda e, de repente, passar essa conta, Gilvan, para quem tem que resolver. Não é o consumidor, não é o usuário. As operadoras, juntamente com a categoria e com as questões técnicas e jurídicas, que se resolvam. O consumidor não pode ser penalizado nessa conta. Esse aqui é o grande detalhe. Era bom uma posição, né, era dos planos de saúde em relação a isso. Ajudaria muito esse usuário, esse cliente, esse paciente, essa pessoa que está com problema de saúde para resolver, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Gilvan. Estou sempre à disposição. Bom dia para todos. Muito obrigado mais uma vez.